Você lida com a questão da evidência? Como é que você trabalha isso? Essa questão hoje em dia está muito assim, né? Tudo tem que ser baseado em evidência. E a gente sabe que nem tudo que a gente faz é baseado em evidência. O conceito neuroevolutivo Bobat, por exemplo, não é um conceito que ele não tem evidência. Mas qual né? a evidência que ele não tem? Ele não tem aquela evidência ali, né? Aquela evidência científica, por exemplo, a integração sensorial é uma abordagem que tem evidência científica para tratamento de crianças no transtorno do espectro autismo. Tem comprovação científica. Né? Já o conceito neuroevolutivo Bobat, ele não tem essa mesma comprovação que a integração sensorial tem. Só que a gente tem uma comprovação de anos que vários terapeutas clínica, né? de prática clínica que a gente vê que realmente faz diferença. Mas a gente até conversou sobre isso já, né? Tem coisas que são muito complicadas. Nem tudo você consegue comprovar cientificamente. Nesse modelo que você tem de ensaio clínico randomizado, Isso, exatamente. É um modelo que ele é essencial para pesquisa, ele é importante, mas para algumas coisas ele engessa ao ponto de quase que inibir a forma de pesquisa. Eu gosto de brincar com a palavra evidência, no sentido de evidência, mas evidência do quê, né? A evidência científica no modelo que a gente tem hoje, ela nos proporciona muita coisa boa. Mas não é evidente quando você olha para o paciente ali, ele melhorando, como você faz isso? E eu acho que é uma coisa muito assim também. Às vezes uma coisa tem evidência científica que funciona, mas às vezes para aquele paciente ali que você tá, não vai funcionar. A gente discutiu isso algumas vezes, já discuti assim com a Juliana várias, com a Joyce algumas já soube também. Porque... Eu penso que nada serve de unha encravada a cabelo oleoso, né? Nada resolve tudo, né? Do corpo inteiro. Temos essa fórmula infalível. Não tem. Gente, se tivesse, a gente tava muito rico, meu Deus do céu. Não tava, né? Se a gente, né, tudo, então tá bom, é isso aqui que funciona, então você vai usar isso que você vai ter resultado. Repete. Porque você não vai repetir na sua prática clínica exatamente como a pessoa que fez o estudo lá, o ensaio clínico randomizado, né? Você não vai repetir igualzinho ela fez. Você não vai conseguir. Exatamente. Não é o mesmo paciente, não é o mesmo perfil. Porque se a gente pegar, por exemplo, eu falando da minha área, né? Se eu pegar o conceito neuroevolutivo Bobat, ele é um conceito, ele não é uma técnica que você faz A mais B e você vai ter C. Você não tem, para toda criança, você vai fazer o mesmo protocolo. Então, como é que eu vou comprovar se eu não uso o mesmo protocolo para todo mundo? Como você vai comprovar? Nesse modelo que a gente tem. Nesse modelo, exatamente. Eu vejo a dificuldade é justamente você encaixar, porque é um conceito neuroevolutivo, ele é baseado em qual ciência? Na neurofisiologia. Sim. E a neurofisiologia é algo que depende de... Bom, né? Vou viajar aqui, né? Eu vai vou lá. viajar nessas coisas. Depende do cérebro que você estimula. A informação sensorial que você manda vai ser processada por um cérebro diferente. Cada paciente é um, você não sabe como é que vai rolar a sinapse lá dentro. Sim, as vivências são totalmente diferentes, né? As próprias experiências. A experiência paciente, daquele bebê dentro do útero da mãe já é diferente de uma mãe para outra. Uma mãe é professora de, sei lá, de academia e fica pulando lá na cama elástica. A outra fica o dia todo no computador. E aí? A experiência sensorial daquele bebê é totalmente diferente. Atrás, né? Tô indo lá. Mas é verdade. Aí tem toda a questão genética, né? Enfim, é muita coisa junto. Uma coisa que eu penso sobre essa questão das evidências, por exemplo, na minha prática, quando a gente fala de avaliação, por exemplo, eu prezo por utilizar avaliações que tenham um padrão de realmente, olha, essa avaliação foi comprovada, ela realmente... Ela é validada, né? A gente vê que ela realmente avalia aqueles construtos que ela se propõe a avaliar. Aquela métrica é confiável, Isso. Aí, nesse sentido, eu acho que isso é super importante, isso sim, né? Claro que a gente também tem, juntamente com isso, eu não deixo de ter o meu olhar... O meu olhar da Joyce, que não é um olhar só da Joyce terapeuta ocupacional, é um olhar da Joyce que tem uma vida inteira de muitas coisas que eu vivi anteriormente. Eu falei da dança, né? E eu penso muito nisso, assim, que eu acho que essa questão do tratamento, a gente não usa só aquilo que a gente aprende ali na faculdade, é nossa vida que está ali. Você é um ser humano que está ali
né? Às vezes você está conversando ali com um paciente, você vai ensinar uma receita de bolo para ele, que você aprendeu lá com a sua avó. Tem nada a ver com a história. Mas é um ser humano tratando outro ser humano. Exatamente, faz parte, né? Quando o Jung fala aquela frase, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas não tocar no ser humano seja uma outra alma humana. Aquilo lá mostra que o ser humano é único e individual. Se a gente entra na questão da impessoalidade, de trazer a meta-análise, o que tem de mais alto nível de evidência, mesmo que você pegue uma técnica que tenha a melhor evidência possível, se ela se torna impessoal, eu não sei, né? Eu acho que você cria um bloqueio com aquele indivíduo, né? Porque é pessoal, é um contato de respeito pessoal, né? Então foge um pouco dessa impessoalidade, dessa repetição. Eu não gosto desse. Eu preciso replicar, né? Eu preciso só replicar aquilo. Não os pacientes não são robozinhos. E parece clichê, né? Essa frase que você falou dele parece um clichê. Mas não é clichê, gente, é real. E ela é muito profunda se você for analisá-la de verdade, não com frasezinha pra postar no Instagram. E eu acho que dentro da nossa prática a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir passeando, digamos assim, caminhando entre essas... Tá, então vamos associar aqui. Então isso aqui tem evidência científica, ok, eu vou usar, mas tem outra coisa que não tem tanta, mas eu tô vendo que aqui funciona. Né? Então eu acho que a gente conseguir se adaptar a essas coisas. E mesmo uma coisa que tem evidência, de repente você não vai conseguir, como eu falei, né? Você não vai aplicar exatamente daquela mesma forma. Né? Então isso muda muito. É um ponto difícil muitas vezes da gente integrar, porque a evidência ela está lá justamente para dar suporte. Isso. Ela dá o suporte de acordo com os nossos pacientes. E aí a gente tem outra discussão, né? Se ela realmente se encaixa, ótimo. Agora eu vou usar ela no momento que eu, profissional, vou julgar que é hora de fazer. Perfeito. Senão, não, o paciente chegou assim, ó. A gente lê muita coisa assim, ó. Eu tenho que fazer as minhas manobras tal, no momento X de uma determinada lesão, independente. Só que às vezes eu posso adaptar isso pro paciente em outro momento. Sim. Não necessariamente naquele que foi descrito, porque a condição desse paciente já me permite. Antecipei ou atrasei, vamos dizer assim, o momento, mas ele se encaixou dentro do nosso olhar, né? Cara, isso que você está falando tem muito a ver com a minha prática, por exemplo. Que eu recebo crianças de várias idades, né, para avaliação, crianças com diferentes diagnósticos, ou com o mesmo diagnóstico, mas com uma sintomatologia diferente, né, digamos assim. E aí, quando eu vou avaliar, eu olho aquela criança e aí eu escolho os instrumentos que eu vou usar para avaliar. Tem criança que, de repente, eu não vou usar instrumento nenhum, porque eu sei que aquela criança não vai atender aqueles construtos daquele instrumento. Então, eu tenho que usar outros conhecimentos. Então, não tem como você ter um protocolo. Né? Único, né? Único. Sempre vou trabalhar assim. Eu tenho mais ou menos uma base ali, como você falou, né? As evidências, né, dão uma base pra gente. Então eu tenho essa base e aí eu vou construindo dentro daquilo que eu acho que é importante, que eu acho que vai dar para fazer com aquele paciente, né? E depois, num outro momento, a gente muda, enfim. É que eu tenho para mim, assim, as evidências são nossas ferramentas também. Então, se essa ferramenta se encaixa, gente, vai funcionar. É o que a Juliana falou, acho que uns 2 episódios atrás. Ou foi bem aplicado, ou não foi bem aplicado, né? Quando dá errado. Né? Ou não tinha indicação, né? Ou não foi bem indicado, né? Ou não foi bem aplicado, ou realmente você é indicado para esse problema. Você até fez a técnica correta, mas não era para aquele indivíduo. Nossa, é perfeito. Né? Não era para aquele indivíduo. Aquele indivíduo tinha o sintoma, você fez tudo que tinha que fazer, mas aquele indivíduo não respondeu. E se a gente não tiver a habilidade de avaliar essa resposta, aí você fala, não está funcionando, mas espera lá, vamos parar e olhar para aquele indivíduo, né? Porque senão, é que a gente falou acho que no episódio passado, senão fica muito tecnicista de aplicar e replicar coisas sem observar o resultado de verdade. Não, o resultado é o da evidência. Não, o resultado é do paciente. Sim. Né? E você vai comparar sempre o paciente com ele mesmo. Na né? prática do dia a dia. Ele estava assim, tá? Agora ele está diferente. Então, como que eu vou avaliar, né? Como ele está agora, e aí eu vou tomar outras decisões a partir de agora.
E aí, daqui a pouco, você toma outras e por aí vai. Né? Por isso que não pode ser, igual você falou, né? Você tem um protocolo de avaliação com várias ferramentas que você pode usar para avaliar. Sim. Mas ele não é rígido, você pode ir mudando ou adaptando ou esperando escolher o momento para entrar com qual. Exatamente. Qual delas. E às vezes é muito engraçado, porque acontece muito comigo, por exemplo. Tem mães que se conhecem, às vezes. Aconteceu comigo esses dias. Mas as crianças têm a mesma idade, tipo, dias de diferença. Mas por que você não aplicou com o meu filho aquela avaliação que você aplicou com o outro? Aí você vai lá explicar, olha, não apliquei porque o seu filho né, nesse sentido é diferente, com ele a gente não vai aplicar agora, a gente vai aplicar depois. Calma. Mas você vê como que é, né? Isso na criança. Aí quando chega as indicações, né? Fala assim, mas eu vim porque fulano ficou bom em uma ou duas sessões. Nossa! Mas era o fulano, né? Não era você que estava aqui. Até você explicar isso, né? Imagina, a dificuldade deve ser a mesma. Sim, é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas o fulano tá melhorando em tal coisa. Por que o meu filho não tá? Porque as dificuldades do seu filho são diferentes da dificuldade do outro. Você vê, o seu filho faz tal coisa que o outro não faz. Eu posso levantar um ponto assim que eu acho que chama atenção. Talvez hoje a gente fique muito preso ao nome de doença. E aí isso se torna um padrão. Sim. Então se eu tenho a doença X e o tratamento é Y. Eu falo que é o nome da doença e o nome da técnica, né? São duas coisas que o pessoal fica preso. E aí você tem a doença X e você vai tratar essa doença e todo mundo tem que chegar no mesmo resultado. E não é assim. E aí esse é o ponto que a gente vai colocando, né, as discussões com as evidências, com tudo que a gente tem de experiências e etc. E vem até do encaminhamento médico. Eu recebo muito encaminhamento com o médico já descrevendo o tipo de abordagem que eu tenho que utilizar e quantas vezes por semana a criança precisa de terapia. Chega assim pra vocês também. Chega muito assim. Mas peraí, quem que é o terapeuta? Né? Eu preciso avaliar primeiro, não tem como a gente, né? E muita gente chega assim, às vezes querendo, como tem essa coisa das liminares, de plano de saúde, né? Eu preciso que você faça para mim um orçamento. Quantas vezes por semana? Eu falo, não sei, não tem como eu te falar assim, né? Você precisa avaliar primeiro, né?